Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Incorpora Cast. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje vamos falar sobre inteligência artificial e o futuro da compra e venda de imóveis. A tecnologia está transformando a forma como vivemos, trabalhamos e até como realizamos o nosso maior sonho, que é a aquisição da casa própria. Para essa conversa, nós recebemos o Luiz Veloso, que ao lado do Ramon Azevedo é um dos fundadores da Morada, startup de tecnologia que aplica IA generativa para acelerar o processo de venda de imóveis. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos bater esse papo aí sobre IA generativa, falar da Morada. A gente agradece a sua participação aqui no IncorporaCast. Perfeito, Andréia. Eu agradeço também por estar aqui, por vocês me receberem. Agradeço também a Abraim, que agradeço a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo também, né? Para a gente começar esse papo que vai ser bem legal hoje. Bom, queria que você contasse então sobre qual é a sua formação e a sua trajetória profissional até a decisão de criar a Morada. Perfeito. Bom, inicialmente eu entrei em engenharia elétrica na UFMG, Federal de Minas Gerais. Tem alguns bons anos isso já. Mas eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre com inovação, com startups, com desenvolvimento de negócios. Passei um tempo fora também, eu fiz a Universidade de Berkeley, na Califórnia. E quando eu voltei, ali por volta de 2017, 2018, a bola da vez já era inteligência artificial. Não como está hoje, né? Porque tá todo mundo falando disso o tempo inteiro. Mas já era um campo muito promissor. Então eu comecei, olha, preciso trabalhar com IA, comecei a me movimentar para trabalhar na área. E aí, mais recentemente, a partir de 2021, meu sócio me ligou, o Ramon, para a gente criar a Morada, que é justamente IA no mercado imobiliário. A gente tomou essa decisão, então, porque o imobiliário é um mercado com muito dinheiro circulando, muito dado, muita gente envolvida, mas poucas estruturações para se rodar algoritmos de inteligência artificial. Geralmente as empresas não têm dados bem estruturados. É por isso que a gente fundou a Morada e estamos aí há 4 anos e meio, vamos fazer 5, nessa jornada no mercado imobiliário, no mercado de incorporação, principalmente. Luiz, nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito de laboratório, como você mesmo disse, ganhou uma relevância, teve uma projeção maior, passou a fazer parte do dia a dia das pessoas, seja nas interações digitais, nas redes sociais, ou auxiliando naquelas tarefas de trabalho que a gente não precisa perder tanto tempo, ou até mesmo no consumo de serviços básicos. Eu queria saber, na sua visão, que vive a tecnologia muito de perto, quais são os impactos mais visíveis da inteligência artificial já hoje, tanto na sociedade quanto nas empresas? Bom, é sempre legal explicar, Andréia, que IA não é um campo novo. Então, inteligência artificial, como a gente conhece, ela é um campo que ela existe já tem 70, 80 anos que se fala de inteligência artificial, que tem artigo, tem pesquisa acontecendo. E a IA, por muito tempo, predominou como o que a gente chama de inteligência artificial preditiva. O que é isso? São modelos matemáticos para prever um resultado. Eu posso, por exemplo, prever a chance de uma venda de um imóvel de acordo com o valor dele e a localização. Isso é IA preditivo. Esse campo imperou muito até mais ou menos 2022, novembro de 2022, quando a OpenAI lança o ChatGPT, que hoje todo mundo já está usando. Uhum. O ChatGPT, ele marca a ascensão dessa era da inteligência artificial que a gente está vivendo e marca também uma transição de foco para a IA generativa. Que diferente da preditiva que prevê um resultado, a generativa ela gera um conteúdo. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um texto, que é justamente o que o ChatGPT está fazendo para a gente. E aí, quando a OpenAI lança o ChatGPT, muito rapidamente eles atingem 1 milhão de usuários. Foi a plataforma online que atingiu mais rapidamente 1 milhão de usuários e todo mundo começou a falar de inteligência artificial. Mas ela já está no nosso dia a dia muito antes e com coisas muito simples. Por exemplo, quando você abre o seu Spotify e ele te recomenda uma música ou um podcast, tem um algoritmo de inteligência artificial ali, é um sistema de recomendação. Da mesma forma, quando você termina um vídeo no YouTube e aparece outro, tem um sistema de recomendação ali. Isso é inteligência artificial. A gente traça padrões para te recomendar conteúdo. Quando você vê um anúncio que parece que aquele anúncio está te escutando, né? Eu vou falar, vou comprar um imóvel em Moema. Aí aparece um imóvel em Moema para mim.
Ele não está te escutando. Aquilo ele está prevendo o seu comportamento de acordo com as suas reações. Isso já é inteligência artificial. O que está acontecendo agora é que a face mais visível passou a ser a generativa, que é o chat GPT que conversa com você, são os agentes que te oferecem imóveis, são vídeos, imagens, coisas que estão sendo geradas para o seu dia a dia. Então isso passa a ser a face mais visível, mas em praticamente qualquer eletrônico e coisas que a gente usa no nosso dia a dia, já tem IA embutida e já tem há muito tempo. O que está acontecendo, ela está se popularizando e está cada vez mais intrincada no nosso uso, no que a gente faz no cotidiano. Ô, Luiz, esse avanço também trouxe debates sobre riscos, desde a substituição de profissionais até a manipulação de dados e os vieses éticos. Como é que líderes de uma startup que aplica IA de forma prática, como você, enxergam o equilíbrio entre inovação, responsabilidade e impacto social? Essa pergunta é muito importante, porque no meio da onda, né, dessa ascensão da IA, muitas vezes e muitas empresas acabam esquecendo desses parâmetros éticos que são importantes. E toda vez que a gente passa por uma transição, por uma espécie de revolução, que é o que a gente está vivendo hoje, essas coisas precisam ser discutidas, precisam ser repensadas. Vamos falar primeiro do ponto de vista das pessoas que estão utilizando. As pessoas que estão utilizando, quando a gente fala de um modelo generativo, que é o ChatGPT, que são os agentes, como é o caso da morada Mia, elas estão conversando com algo que emula muito próximo o comportamento humano. Nesse aspecto, a gente tem que pensar e tem que prever eticamente sobre qual que é o nosso comportamento em relação a essa pessoa. Então, será que ela vai se vincular emocionalmente a essa IA? Cada vez a gente tem visto mais e mais casos de pessoas que acabam desenvolvendo uma dependência emocional das IAs. Ou que começam a utilizar, por exemplo, o GPT como terapeuta, para falar do dia, para lidar com a solidão. Sim, essa é uma questão bastante debatida ultimamente. Exatamente, isso não pode acontecer. Porque aquilo é uma ferramenta generativa, ela trabalha com probabilidades, com estatística. Para redigir um texto, ela te dá a resposta mais provável. E essas ferramentas, e a morada, a gente tem um cuidado em relação a isso, nós temos que salvaguardar o que esse usuário pode perguntar. A gente tem que garantir que ele não chegue nesses níveis de conversa que, na verdade, ele tem que ter com um profissional de saúde. A empresa tem que olhar para isso. E muitas vezes, quando a solução se populariza muito rápido, soluções rasas aparecem que não pensam nesse tipo de nível de preocupação. Um outro aspecto, em relação a imagens, a coisas que as pessoas mandam para a IA. Então, na própria morada, a gente tem um banco de mais de 2.000 contatos que enviaram conteúdos impróprios para as IAs. Por quê? São fotos, são nudes, imagens de violência, xingamentos, coisas que têm que ser filtradas. Porque ali tem um comportamento que ele não é adequado. Principalmente quando a gente pensa que as nossas IAs, hoje a morada, tem mais de 200 agentes atuando no mercado, a gente já atendeu mais de 2 milhões de pessoas. E a gente acaba recebendo um comportamento onde, por exemplo, eu tenho muitos agentes que emulam figuras femininas. Isso acaba refletindo um comportamento inadequado de gente enviando assédio para IA. Aham. A gente tem que moldar isso também e a gente tem que ter ferramentas para conter. Esse é o aspecto ético do usuário. Deixa eu te interromper um Fica à pouquinho para não vontade. perder esse tópico. Você disse que um número muito grande de pessoas enviaram conteúdo impróprio. No funcionamento da IA numa empresa que está captando dados o tempo todo, se não houver esse filtro, um outro usuário pode fazer uma pergunta para a sua IA e, por algum motivo, na pesquisa de dados, ela enviar esse conteúdo impróprio Não. para caso não seja não seja feito esse filtro? Na nossa estrutura, isso não é possível. Eu tô falando, eu Sim, tô falando justamente se não Sim. existir esse cuidado da empresa. Se não existir cuidados, sim. Porque as bases de treinamento, elas são gerais. E aí tem alguns casos que quem nos acompanha pode até pesquisar. Por exemplo, a IA do X, né? O antigo Twitter. Aham. A IA do X, ela foi treinada com base no que as pessoas conversam ali no Twitter. E que quando ela começou, eles fizeram os primeiros testes, muito rapidamente essa IA começou a reproduzir conteúdo nazista. Por quê?
porque ela tá no Twitter. Eu acho que um dos piores lugares da internet hoje para se ter interação é o Twitter. Sim. E aí, como ela foi treinada com essa base, ela começou a reproduzir esse conteúdo. Demorou 2 dias pra IA do Twitter na época, agora eles já corrigiram isso. Ela começar a reproduzir conteúdo nazista. Por quê? Ela tá treinada com a base do que as pessoas estão falando. Então, se você não cria filtro, se você não cria o que a gente chama de guardrail, guardrail, traduzindo, é a salvaguarda, a contenção para essas IAs, ela vai reproduzir conteúdo impróprio. Essa é uma preocupação grande da Morada para garantir que as nossas IAs, primeiro, sejam focadas em vender imóvel, No negócio em de atender o vocês. cliente do imóvel, mas também em proteger contra esse tipo de comportamento. Foi por isso que eu fiz essa pergunta Sim. tão específica, até para as pessoas entenderem quais os motivos de se tomar cuidado com o uso e a filtragem de dados recebidos, enfim. Exatamente. E aí acontece um ponto que é o seguinte, como muita coisa se popularizou muito rápido, começaram a aparecer soluções para todos os lados. E aí, às vezes, grandes empresas procuram uma solução pequenininha, de bairro, de alguém que surgiu, que quer fazer, ou tentam fazer internamente com os times. Aí esses problemas começam a aparecer. Porque essas camadas de proteção, elas têm que ser criadas. Então, isso dá trabalho, isso dá tem uma evolução a ser feita. E tem que ser previstas E tem que também, ser né? previstas, Até exatamente. para a empresa evitar problemas futuros. Exatamente. E aí tem um outro aspecto que eu gosto de discutir também do ético, que você falou, que eu separei. Uma coisa é o usuário. Agora, e o impacto no mercado de trabalho? Isso tem que ser discutido também, por 2 motivos. Primeiro, porque a IA muda a forma como nós nos relacionamos com o trabalho. Então, hoje, na própria operação da Morada, dificilmente hoje a gente escreve os muitos e-mails, mensagens, coisas do nosso dia sem o apoio de uma IA. A forma como eu lido com o meu trabalho mudou. Ela me tornou mais eficiente, de certa forma. Eu gasto menos tempo, às vezes, escrevendo coisas banais. Mas eu tenho que aprender a dar comandos para a IA. E das empresas de quem nos assiste, será que a gente está preparando o nosso trabalhador para lidar com esse ferramental que é diferente? Esse é um ponto. É uma primeira discussão. A outra é o seguinte, essa IA ela está me liberando tempo. Esse tempo eu vou só trabalhar mais ou eu vou tentar aproveitar os aspectos humanos da vida um pouco mais? Essa é uma discussão importante também. Porque se eu tenho mais tempo que a IA me permitiu, eu estou mais eficiente. Eu não deveria também gozar mais dos aspectos de diversão, de lazer ou de momentos de calma na vida? Essa é uma discussão importante, porque senão a gente só trabalha e trabalha e trabalha mais. E aí você entra num ciclo vicioso. Tentar até usar a IA para desacelerar. Exatamente. Se ela me permite, por que não? Ô Luiz, a Morada nasceu em 2021 e já se tornou referência em uso de inteligência artificial no setor imobiliário. Em 2024, vocês cresceram 630% em receita, atenderam mais de 700 mil pessoas e trocaram mais de 20 milhões de mensagens por meio da MIA. O que explica esse crescimento tão acelerado e como a tecnologia foi determinante para vocês chegarem a esses resultados? Bom, primeiro é legal falar, falando de 2024, a gente está fechando aí 2025. Em 2025, a gente vai bater mais de 2 milhões de pessoas atendidas, já batemos, na verdade, e também esse número de receita vai se multiplicar. Isso se justifica por quê? Justamente porque a gente está trabalhando com uma empresa de tecnologia que ela é exponencial, e em um momento de transição da tecnologia. Então, a gente é uma startup que cresce exponencialmente. Se eu te mostrar meus números de atendimento, é o que está acontecendo. Exponencialmente, a gente está crescendo. Quando a gente fala exponencial, né, é aquela curva que ela é bem acentuada para Sim. cima. É o que está acontecendo com a gente hoje. Isso se justifica também, e aí nós podemos pegar agora um referencial teórico. Tem um cara que eu gosto muito que ele chama Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, ele é o que a gente chama de futurista. Ele desenvolve teorias sobre o futuro. E aí ele tem uma teoria dele que é a lei dos retornos acelerados. O que é isso? Antes do Kurzweil tinha um cara que era o Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel. E aí o Moore, ele descobriu, lá na década de 70, que os processadores dobravam de tamanho a cada 18 meses e diminuíam pela metade aos mesmos 18 meses. Ou seja, cada vez mais os processadores de computador diminuíam de tamanho, mas aumentavam sua capacidade de processamento. É isso que justifica, por exemplo, aquele meme antigo, né, que fala, olha, seu smartphone tem mais capacidade do que o computador que levou o homem para a Lua. Isso é verdade? Ele realmente tem. Bom,
O Kurzweil pegou essa teoria do Moore, que hoje ela não vale mais por uma questão de física, não dá para diminuir mais fisicamente o tamanho dos processadores, e ele falou, isso não é sobre processador, isso é sobre toda a capacidade de geração de conhecimento da humanidade. Que aí ele cria a lei dos retornos acelerados. Então, cada vez mais, a capacidade de conhecimento da humanidade está crescendo exponencialmente. Quando a gente olha para isso e traz para o contexto da IA e para uma empresa de tecnologia, você vê essa lei sendo aplicada. Porque a cada 18 meses, podemos pegar esse intervalo de tempo como referência, nossa capacidade provavelmente está dobrando e nossa necessidade de desenvolvimento, de gente ou de artifícios técnicos, provavelmente está diminuindo. Não necessariamente pela metade, mas provavelmente numa proporção como essa. Por Uhum. quê? Nós estamos nos tornando mais eficientes. Isso que gera uma curva exponencial. Então, facilmente esse ano, no ano de 2026, nós vamos atingir aí mais de 2 milhões de pessoas atendidas só no ano. Porque é uma tecnologia que está se disseminando para a sociedade. Fiz uma resposta difícil, né? Peguei referencial teórico, peguei uma série de Mas é coisas. importante para Sim. para gente, para compreensão. Sim, mas quem está nos acompanhando, sugiro que procure. Então, as pessoas estão ou no aplicativo de podcast ou assistindo em vídeo, procura sobre o Gordon Moore, fundador da Intel, procura sobre o Ray Kurzweil, é um nome difícil, depois de repente a gente bota aí na legenda, mas procure essas informações porque isso te justifica muito sobre crescimento e desenvolvimento tecnológico. E, bom, além da questão do crescimento exponencial, você teria desafios para colocar aqui para gente ou eh, atitudes, ações que vocês consideram preventivas para que vocês para que vocês conseguissem obter esse crescimento? A pergunta é no seguinte sentido, para que empresas que estejam querendo utilizar, ainda não utilizam a IA ou não utilizam da forma, todo o potencial dela, para que elas se previnam e consigam utilizar essa possibilidade, esse recurso de crescimento exponencial. Com certeza, eu acho que no nosso caso especificamente, uma coisa é muito importante, que é a especialização. Tanto da ferramenta, quanto das pessoas que lidam com a ferramenta. Como assim? A Morar é especializada em atendimento de construtoras, incorporadoras e loteadoras. O que a gente faz é mercado primário. Então, Luiz, eu entendo de inteligência artificial, mas eu entendo de mercado primário, eu entendo de vender imóvel de lançamento, e meu time também, e a ferramenta inteira é preparada para isso. Ela fala, Luiz, o que você sabe de aluguel? Nada. Eu não faço aluguel, não tenho conhecimento em aluguel. O que eu sei fazer é vender imóvel de lançamento, e aí eu sei conversar com o incorporador sobre isso, eu sei entender o processo dele, eu sei entender os parâmetros e números e indicadores de lançamento. Isso faz muita diferença para a empresa crescer, porque quando a gente fala de uma solução que é generalista, é aquele negócio, se você é bom em tudo, você acaba sendo mais ou menos em tudo, né? Não se aprofunda em nada. Exatamente. E quando a gente fala de ferramentas de IA, o aprofundamento é importante. Então, isso é uma das coisas que mais justifica nosso crescimento. Que ele é um crescimento que ele também é saudável. A gente cresce entendendo o nosso mercado, conseguindo processar informações em relação a ele. Não é somente conhecer a tecnologia, mas o mercado em que você vai atuar. Exatamente. E aí entra um outro ponto, que é além da especialização no mercado, é também o incentivo para que o nosso time, e aí eu estou falando agora dentro de casa, né, uma visão para dentro, mas que quem nos acompanha pode ter também em relação às suas empresas, que é incentivar que o time use cada vez mais ferramentas de inteligência artificial também, para tornar o trabalho dentro de casa mais eficiente. Porque é aquilo, se seu time roda tudo do mesmo jeito, desde sempre, o que vai mudar? Internamente você tem que mudar também. Ô, Luiz, vocês já estão em quase 200 incorporadoras de 17 estados e tem nomes de peso nesse portfólio. Direcional, Cirela, Patrimar, Encamp, Vic. Queria que você falasse pra gente quais foram as principais dores que vocês identificaram no mercado imobiliário, tanto do lado do cliente quanto das incorporadoras. E o que a IA conseguiu resolver. A principal dor é, eu gosto sempre de falar que a incorporação no Brasil, ela, muitas vezes o incorporador, ele principalmente o pequeno, ele não tem um viés tão técnico. Ele sabe construir muito bem, ele sabe gerir obra, ele sabe fazer uma série de coisas, mas na gestão da empresa, de vendas, marketing, estruturação, às vezes não é tão técnico.
E a gente tem que trazer mais processo, trazer mais conhecimento técnico, trazer mais capacidade de forma difundida para o mercado. É um mercado que trabalha com grandes volumes de dinheiro, então um prédio pequeno já é um VGV de alguns milhões. E um tamanho que geralmente outros tipos de empresa não costumam ter quando ela é pequena. Sim. Então a gente tem que trazer mais especialização, mais processo para o mercado para garantir que ele consiga evoluir também com inteligência artificial. E um caminho que a Morada fez foi o seguinte: a gente começou atendendo grandes marcas. E aí, vários dos nossos primeiros clientes eram empresas muito grandes, porque também, de certa forma, a gente aprendeu com essas empresas que rodam bem processos para conseguir criar uma ferramenta que torne possível levar esse conhecimento para empresas médias, pequenas e menores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Direcional, de uma Patrimar, são empresas muito sólidas e grandes, com muito processo, muita estruturação. E a gente acaba aprendendo com elas bastante para levar isso também para incorporadoras de menor porte. Ô Luiz, um dos lançamentos mais recentes foi o Mia Voice, que responde por áudio no WhatsApp. Isso atende uma necessidade real. Cerca de 29% da população brasileira tem dificuldades de leitura e interpretação de textos mais complexos, segundo o INAF, o indicador de alfabetismo funcional. Como essa funcionalidade promove inclusão digital e acessibilidade e que resultados iniciais vocês já perceberam utilizando esse recurso? Perfeito. Bom, para responder essa pergunta, vamos voltar até naquela discussão da ética. Pensa o seguinte, a gente está criando uma ferramenta que é para facilitar o acesso à moradia, que é para facilitar o processo, para tornar ele mais eficiente. Não dá para pensar nisso sem pensar em inclusão. Não dá para pensar nisso sem estar sintonizado com a realidade do Brasil. E a realidade do Brasil tem uma realidade em São Paulo, mas tem também o Brasil profundo. Tem o Brasil dos interiores, o Brasil dos sertões e o Brasil que lida com realidades muito distintas de renda, de acesso à educação, de acessos gerais à condição de vida. Então não dá para pensar em só trazer uma ferramenta de tecnologia se não olhar, por exemplo, para esses 29% da população que sofrem com analfabetismo funcional. A Morada atende muito Minha Casa Minha Vida. E esse é um mercado com rendas menores, onde essa realidade é ainda mais predominante. E aí a gente começou a perceber que quando a IA mandava só texto, às vezes muitos clientes não respondiam. E eles não respondiam não é por falta de interesse no imóvel, eles respondiam pela dificuldade de entender o textual. Então a gente trouxe a ferramenta de fala justamente para atender esse segmento da população, porque não é só sobre trazer novas tecnologias, é sobre impactar de fato a sociedade, pensando em uma solução que ela aborda a todos e que ela não só ajuda a empresa a melhorar seus resultados, mas ela é mais inclusiva, ela pensa nas pessoas que estão usando na ponta. É interessante isso, né? Porque se você tem a tecnologia que é para facilitar, então que ela seja inclusiva. E você percebe, as empresas estão atentas a isso? Elas que a tecnologia pode trazer um negócio bom para elas também, né? Promover a inclusão, que automaticamente vai trazer mais clientes. Com certeza. Eu acho que as empresas que estão bem antenadas olham para isso também. Porque não dá para ignorar uma parcela tão significativa da população, não dá para ignorar um comportamento brasileiro. A gente está falando de inclusão, do analfabetismo funcional e de uma série de questões, mas a gente tem que pensar também que o brasileiro, segundo dados da Meta, manda 4 vezes mais áudios no WhatsApp do que qualquer outra pessoa no mundo. Bom, brasileiro, em termos de utilização de internet, acho o povo mais ativo em redes sociais, né? Exatamente. E aí a gente tem um comportamento que ele é próprio. A gente tem que olhar para esse comportamento que ele é próprio também. É diferente. É diferente de atender o mercado americano. É diferente de atender o mercado da Europa. A gente tem características próprias. Que bom que nós temos. Então vamos usar essas características próprias, que as nossas empresas pensem em estratégias, em formas de agir, em estruturas que contemplem o jeito brasileiro agir. Aí respondendo, as empresas que estão mais antenadas estão se beneficiando desse tipo de comportamento, estão se beneficiando desse tipo de estratégia. Olha só, falando ainda de números, dados mostram que até 52% dos leads imobiliários iniciam conversas fora do horário comercial e 24% chegam de madrugada.
Com a inteligência artificial, o atendimento 24/7 se tornou uma realidade. Que impacto isso tem, Luiz, na eficiência das incorporadoras e na confiança de quem está comprando? Bom, isso é bem importante porque, na verdade, entra nessa mudança comportamental. E aí vamos pensar o seguinte: há 20 anos atrás, como é que você fazia para comprar um imóvel? Então, lá meus pais procurando um imóvel. Basicamente, eles iam no jornal, nas páginas amarelas, passavam num stand, viam alguma coisa, Ouvir na viam rua uma uma placa na placa. rua, e aí geralmente entrava em contato, era uma ligação, tinha que marcar, e eles esperavam. E faziam a visita e tinham um comportamento de espera. Bom, surgiu a internet, as empresas passaram a ter site, começaram a divulgar no site, mais uma vez você começou a fazer um contato um pouco diferente. Mas tem acontecido uma coisa que, e eu gosto muito dessa frase, que é: a modernidade nos deixou ansiosos. Principalmente a modernidade pós-pandêmica, depois da pandemia. A gente ficou ansioso. Eu não quero ter que esperar para saber uma informação. Eu não quero ter que esperar para receber um produto. Tem isso também. Já viu as Tem. entregas em 24 horas? Antes a gente esperava 10 dias. Hoje não, eu quero receber hoje. Como assim não vou receber hoje? E aí a gente ficou cada vez mais ansioso. Isso se reflete no comportamento do comprador de imóveis. Por quê? Eu não quero ter que esperar para fazer uma visita, eu não quero ter que esperar para saber o preço, eu não quero esperar nada disso. E meu horário de procura é a hora que eu quiser. Esse negócio de horário comercial, isso não existe mais. Ou a hora que eu tenho Ou a tempo. hora que você tem E tempo. olha, a hora que eu leio aqui 24% chegam de madrugada, Sim. eu já penso assim, certamente a maioria é de São Paulo, capital. Sim, aqui em São Paulo essa taxa Muito ela é maior. provavelmente. Exatamente. Por isso, é o seu tempo. É aquele momento. Você tá no trabalho, você não vai olhar imóvel. Você vai olhar quando você tá voltando, se for de ônibus ou metrô, ou quando você tá em casa. É no seu momento de tranquilidade. Então, atuar com esse tipo de comportamento é fundamental. Porque aí você entra, manda uma mensagem, ninguém te responde, você vai mandar para outro. O primeiro que te responder, leva. E Ganha o isso é seu muito coração. forte. E aí entra um outro ponto, que é olhar para a sazonalidade do mercado também. Quando a gente olha, por exemplo, para o mês de janeiro, é um mês de pico absoluto nas consultas. Por quê? Porque, basicamente, você passou pelo ano novo, e aí quando você passa pelo ano novo, você faz suas resoluções. Faz uma reflexão. Uma delas é: quero comprar um imóvel. E aí, em janeiro, você tem um pico de procuras. E aí, no dia 1º de janeiro, é um pico gigantesco de procuras. Olha que E as empresas têm interessante. que estar preparadas para receber esse tipo de comportamento. Jura que 1º de janeiro Exatamente. É um dos maiores picos de procura, por quê? Chega no dia 31, você fala: no ano que vem eu vou comprar meu imóvel. E aí virou. vira o calendário. Então, 1º, já. 2 de janeiro é pico absoluto de procuras. Muito bom. Como é bom ter um compilado de dados para Exatamente. prever o comportamento do seu cliente, né? Exatamente. Uma pesquisa da Gartner prevê que até 2026, 60% das interações no setor imobiliário serão iniciadas por inteligência artificial ou robôs. Ao mesmo tempo, estudos indicam que o atendimento feito pela MIA já é percebido como mais qualificado que o humano nessas fases iniciais. O que essa mudança significa para a relação entre consumidores e incorporadoras? E qual será o papel, Luiz, do corretor nesse novo cenário? Beleza. Bom, aqui é sempre interessante notar que é o seguinte: o que é o primeiro contato? É justamente você clicando num botão de WhatsApp ou num anúncio e iniciando uma interação. O que tem acontecido é, o consumidor ele está cada vez mais conversacional. Ele está cada vez menos entrando em sites e cada vez mais entrando em conversas, que pode ser no direct do Instagram, pode ser no WhatsApp, pode ser em N canais. E cada vez mais ele quer aquelas respostas por ali. Então esse é um movimento que ele é natural. Só que isso, para ser rápido e lidar com essa ansiedade que a gente acabou de falar, tem que ser máquina, tem que ser IA. Porque o ser humano ele tem o tempo de resposta dele. Então ele pode não conseguir responder na hora e interagir com esse usuário. Então, geralmente, o que acontece? Em processos que usam primeiro contato com o corretor, a gente costuma ter taxas de resposta, ou seja, de pessoas que respondem ao corretor, por volta de 40%, 45%. E aí, por isso que isso frustra muito o corretor, né? Fala: o lead não me responde. E realmente, a maior parte dos leads não responde. Quando a gente coloca uma ferramenta para resposta imediata, como é o caso da Mia da Morada, a gente sobe entre 5 e 20 pontos percentuais. E a gente chega a ter até 87% de primeira resposta.
Olha o tanto que o número muda. E aí você já muda o comportamento. Só que essa primeira resposta, ela não precisa do humano. Porque ela basicamente é para atender perguntas rápidas, dúvidas, marcar visitas, fazer agendamentos. Onde que entra o corretor, ele é fundamental na parte da inteligência humana do processo, que é lidar com o cliente, receber na visita, entender as emoções, os sentimentos e a necessidade dele. E o corretor é fundamental, a máquina não substitui isso. Esse corretor ele tem que ser muito bom em escutar o cliente, conversar com ele, gerar empatia, entender os parâmetros da visita, entender o que ele quer naquela visita, entender o momento de compra dele e fazer o trabalho que ele é humano. Eu gosto de dividir inteligência artificial e inteligência humana. Essa inteligência humana que ela é emocional, isso não é substituído por máquina. Quando eu for comprar meu imóvel, eu quero ter as respostas rápidas, tomar uma decisão, marcar uma visita. Mas eu quero que tenha um corretor ali olhando no meu olho, conversando comigo, me entendendo, para eu gerar uma relação de confiança com ele. Isso jamais vai ser substituído. E aí, para finalizar, o que eu gosto sempre de trabalhar é com a ideia de corretor híbrido. O que é o híbrido? O início do atendimento, que é mais maquinal, mais automatizável, é máquina. Mas a parte humana, aí eu preciso de um ser humano que realmente tenha inteligência emocional, capacidade de me atender ali dentro. Ô Luiz, isso aí que você acabou de falar sobre essa divisão inteligência Hum. artificial e inteligência humana, as incorporadoras que a gente recebe aqui, quando a gente vai tratar desse assunto IA, elas sempre falam, sempre trazem isso pra gente, da importância do corretor. Ele continua sendo, extremamente importante e vem ao encontro disso que você está falando, né. Chega um momento em que o atendimento humano nessa negociação, nessa conversa nesse período pré-aquisição do imóvel, é extremamente importante. Porque só o corretor vai saber falar, responder aquelas perguntas, né, muito minuciosas. "Olha, como é que é quando eu chegar aqui à noite?", se a pessoa está no local, no estande de venda, né. "O que que tem aqui pertinho? Ah, mas quantos quarteirões daqui? Quanto tempo eu levo andando?". São informações que você consegue pesquisar também. Pesquisando, você também consegue. Mas existem alguns aspectos que só a avaliação humana é capaz de passar para quem está comprando. Então, o que a gente ouve muito aqui é o corretor ele é poupado daquele primeiro atendimento, de ficar respondendo coisas repetitivas que ele vai Sim. responder para todo mundo o dia inteiro, e ele entra somente no momento que vai exigir, sim, a experiência dele, o conhecimento dele, coisa que a IA não vai ser capaz de fazer. Isso, mas ela pode ajudá-lo. Aí que entra outro aspecto da morada. Porque basicamente esses aspectos do atendimento é muito importante que seja uma pessoa, seja ali olho no olho. Vou perguntar, essa rua é segura à noite? Olha, a IA pode até te responder se a rua é segura ou não, mas eu acho que você vai ter Você mais vai confiar confiar mais em se for uma quem? pessoa. Que aí você pode perguntar pra ele, mas você andaria aqui à noite, aqui de fora? Ou então é É, mais seguro eu chegar pelo ônibus ou chegar pelo metrô? exatamente. E aí são aqueles pontos, assim, que realmente essa parte é humana. Mas uma das coisas que a Morada fez foi a Mia atende o cliente inicialmente. A gente desenvolveu uma IA para o corretor. Porque é isso, eu tive uma imobiliária também, era uma imobiliária de lançamentos. E uma vez eu fui numa visita com um corretor, eh, que ele fez a visita direitinho e tal, e no final o cliente falou: "Olha, eu tenho esse empreendimento tem vaga", né, ele falou: "Tem. E eu tenho acho que 2 motos grandes, eu não tenho carro. Será que cabe na vaga?" Ele falou: "Claro, essa vaga ela tem X por X de comprimento". E o cliente foi embora satisfeito e tal. Ele eu dei os parabéns pra ele, eu tô assim: "Nossa, você se preparou mesmo", a gente vendia multimarcas, né, então, assim, ele saber o tamanho daquela vaga ali, Aham. você se preparou mesmo. Aí ele riu e falou: "Não, eu inventei, né". Eu falei: "Ai, tá tudo perdido então". E aí, na verdade, é o seguinte, a gente criou uma IA que a Mia atende o cliente, encaminha para o corretor e a gente tem uma IA para ajudar o corretor a atender. Com esse tipo de dúvida que ele não precisa saber de cabeça. Sim.
Então ele pergunta para a IA, que é o Salles, no nosso caso, e o Salles responde, ajuda, responde dúvidas técnicas sobre empreendimento. Se ele tiver acesso ao memorial descritivo, responde dúvida muito técnica, tamanho de raia de piscina, qualquer coisa que o cliente quiser saber. Tem uns clientes que eles querem saber coisas muito específicas. E a IA ajuda o corretor a responder esse tipo de dúvida, mas também ajuda ele a formatar perguntas, textos, divulgação, e a incorporadora pode fornecer para sua base de corretores uma IA também para ajudar esses corretores a responderem melhor. A melhor referência que eu trago em relação a isso é o seguinte: há 10 anos atrás, quantos números de telefone, 10, talvez 15, quantos números você sabia de cor? Muitos, Quantos números você sabe hoje? pouquíssimos. Outro dia me perguntaram o meu e eu fiquei em dúvida. Por quê? Hoje você tem a agenda do seu celular para te ajudar. Isso quer dizer que você está usando sua cabeça para outras coisas. Você não precisa decorar número de telefone, mas porque sua agenda está ali. A IA para o corretor é a mesma coisa. Te deixa liberar espaço para pensar em outros aspectos, porque ela te ajuda com o que é mais maquinal, com o que é mais automatizado. Recentemente, vocês implementaram o filtro NSFW, que bloqueia interações violentas, pornográficas ou ofensivas enviadas à inteligência artificial. Só em março, 80 casos foram interceptados. Esse tipo de medida, Luiz, mostra que a IA também precisa lidar com a vulnerabilidade do mundo digital. E eu queria saber até onde vai a responsabilidade ética das empresas nesse cuidado com usuários, colaboradores e incorporadoras. Complemento daquilo que a gente falou no início. Isso, a gente acabou abordando esse ponto no início, mas é justamente aí, porque é um cuidado com justamente o seu colaborador que está ali para uma interação. Então, hoje, sem a IA, todas as mensagens chegam sem filtro para as pessoas. E aí você tem N casos possíveis. Com a IA já é um primeiro filtro de cuidado. Olha, se é uma imagem imprópria, eu não vou mandar isso para o colaborador que vai ver depois. Eu vou sinalizar esse conteúdo como impróprio. Pode ser um xingamento também, pode ser alguém bravo. A gente sinaliza o conteúdo. Isso ajuda muito a poupar seu time de situações inadequadas. Então já é um primeiro nível de cuidado. Mas é um primeiro filtro também em relação às pessoas que estão usando, ao usuário que está do outro lado. Por que essa pessoa está mandando esse tipo de comportamento? O que está acontecendo ali? Não é porque é online que tem que ser terra de ninguém. Tem que ter regra, tem que ter convívio. E muitas vezes o que acontece no âmbito digital é que as pessoas esquecem dos parâmetros mais básicos de convivência. Perdem os limites. Exatamente. E a IA está ali para fazer um filtro mais inteligente. Falando agora de avanços, se nós projetarmos para 2030, daqui 4 anos, considerando o avanço da IA generativa, a integração com voz, imagens e dados cada vez mais sofisticados, como vocês imaginam o processo de compra e venda de imóveis nesse futuro próximo? Beleza. Bom, no final, a compra em si, para mim, vai continuar sendo você, um corretor, uma visita. Imóveis para investidor é diferente, mas Sim. o imóvel para residência vai ser você, um imóvel, uma visita. A pessoa quer botar o pé ali e ver o que ela está Exatamente. O comprando. que vende, no final das contas, é aquela visita ali. Eu não acredito em venda 100% online. Não, acho que isso provavelmente não vai acontecer, no futuro próximo, pelo menos. E o mercado não muda muito, porque assim, a gente pode inventar inteligência artificial, super ferramentas de internet, mas no final das contas, moradia é tijolo, janela, circulação e gente dentro. Isso não muda. Você pode mudar o que você quiser no mundo. Você ainda vai precisar de um lugar para morar e você ainda vai precisar se sentir bem nesse lugar. Então, nos próximos 5 anos, a aquisição, para mim, o último ponto continua sendo dessa forma. O que vai mudar é que quem vai conseguir chegar no cliente de forma mais eficiente vão ser empresas que vão estar mais estruturadas para isso. Com ferramentas de inteligência artificial, com ferramentas de análise de sentimento, com IA para melhorar os anúncios, para melhorar a entrega, para conversar com o cliente e muitas vezes, talvez, até para colocar o corretor certo para falar com o cliente certo. Que isso já é um outro aspecto de IA. Então, será que aquele corretor que vai me atender é o que vai ter o maior nível de conexão comigo? Esse talvez seja um avanço que a gente consiga fazer nos próximos anos. Luiz, se você falasse hoje com jovens que sonham em criar soluções de impacto com inteligência artificial, quais conselhos você daria para transformar ideias em negócios reais? Trazer, olha, é uma ideia boa, mas vamos torná-la factível. Bom, eu acho que vou trazer aqui palavras que não são minhas, mas uma frase que eu gosto bastante. O Steve Jobs, o fundador da Apple,
ele tem um discurso dele numa graduação em Stanford que ficou muito conhecido, que ele termina o discurso respondendo essa pergunta que você acabou de me fazer. Então, você, que é jovem, que quer transformar, que quer fazer uma coisa diferente, o que você tem que fazer? Eu vou falar em inglês e a gente traduz. Ele termina o discurso falando: stay hungry, stay foolish. O que isso quer dizer? Permaneça faminto de conhecimento e permaneça um pouco tolo. O tolo, né, o foolish dele, na verdade, é o tolo de acreditar. Porque quando a gente é racional demais, não é nem um pouquinho tolo, às vezes a gente não acredita. Então, trazendo as palavras do Jobs aqui para mim, com essa licença poética, é isso: permaneça querendo ter conhecimento, permaneça curioso, permaneça correndo atrás e permaneça também um pouco sonhador, um pouco foolish, um pouco bobo no sentido de acreditar que as coisas são possíveis. Quando a gente junta as duas coisas, vontade, fome de conhecimento e também esse espírito sonhador, a gente produz grandes coisas. E óbvio, no dia a dia também é sentar a bunda na cadeira e trabalhar, porque sem isso também não é possível estudar e desenvolver as coisas a partir disso. Luiz, para a gente finalizar essa conversa, se você tivesse que resumir em uma frase, qual o propósito da morada dentro do setor imobiliário e da sociedade? Bom, acho que a gente quer ajudar o Brasil a diminuir o déficit habitacional, que é gigantesco no nosso país, ao mesmo tempo que a gente ajuda incorporadoras, loteadoras e construtoras a terem negócios mais eficientes, mais saudáveis e mais desenvolvidos. Luiz, brigadão pela sua participação aqui. Foi muito interessante conversar com você. A gente se aprofundou um pouco mais no uso da inteligência artificial e também nas potencialidades dela, nos cuidados éticos e do que a gente pode esperar aí para o futuro próximo, daqui 4, 5 anos. Até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanha aqui no YouTube. Lembrando que você pode também curtir o IncorporaCast no Spotify e no Deezer da Abrainc. Até o próximo episódio. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.